E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai mergulhar em uma história incrível da Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 26. É uma história sobre Isaac, o filho de Abraão, e fala muito sobre fé, obediência e como Deus cuida da gente mesmo nos momentos mais difíceis. Preparados? Então vamos nessa! A história começa com uma grande fome na terra, parecida com a que aconteceu na época de Abraão. Isaac então decide ir para Gerar, onde morava Abimeleque, o rei dos filisteus. E é aí que Deus aparece para Isaac e dá uma ordem bem clara. Não desça ao Egito. Fique na terra que eu lhe disser. Viva nesta terra por um tempo, e eu estarei com você e o abençoarei. Deus promete a Isaac que vai cumprir a mesma aliança que fez com Abraão, dando a ele e seus descendentes toda aquela terra e multiplicando sua família como as estrelas do céu. E tudo isso por causa da obediência de Abraão. Olha que legal, a bênção passando de pai para filho. Então Isaac obedece e fica em Gerar. Mas, assim como seu pai, ele fica com medo. Quando o pessoal de lá perguntava sobre Rebeca, sua esposa, ele dizia que era sua irmã, com medo de ser morto por causa da beleza dela. Parece familiar, né? A história se repete. Mas um dia, o rei Abimeleque viu pela janela Isaac e Rebeca trocando carinhos, e percebeu que eles eram, na verdade, marido e mulher. Abimeleque chama Isaac e dá uma bronca nele. Por que você fez isso com a gente? Alguém do meu povo poderia ter se deitado com sua mulher, e você teria trazido culpa sobre nós. O rei, então, dá uma ordem a todo o povo. Ninguém deveria tocar em Isaac ou em sua esposa. A partir daí, Deus protege Isaac de uma maneira especial. E a bênção de Deus na vida de Isaac se torna super evidente. Naquele mesmo ano, ele plantou e colheu 100 vezes mais do que esperava. A Bíblia diz que Isaac ficou riquíssimo. Ele tinha tantos rebanhos, tanto gado e tantos servos, que os filisteus começaram a sentir inveja dele. Gente, o sucesso às vezes incomoda. A inveja foi tanta que eles entulharam com terra todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado. Esses poços eram essenciais para a sobrevivência naquela terra seca. A situação ficou tão tensa que o próprio rei Abimeleque pediu para Isaac se afastar, dizendo: "Vá embora daqui, pois você se tornou poderoso demais para nós." Imagina só, ser expulso por ser abençoado demais. Isaac, mais uma vez, não briga. Ele simplesmente pega suas coisas e se muda para o vale de Gerar e acampa por lá. Chegando lá, Isaac decide reabrir os poços que seu pai Abraão tinha cavado, aqueles que os filisteus tinham entupido, e ele dá aos poços os mesmos nomes que seu pai havia dado. É um sinal de respeito e continuidade do legado de Abraão. Mas a confusão continua. Os pastores de Gerar começam a brigar com os pastores de Isaac por causa da água, dizendo que a água era deles. Isaac então chama o primeiro poço de Ezeque, que significa discussão. Ele cava outro poço e de novo eles brigam por ele. Isaac chama esse segundo poço de Sitna, que quer dizer oposição. Pensa na paciência de Isaac. Mas ele não desiste. Ele se muda de novo e cava um terceiro poço. E desta vez, ninguém briga por ele. Aleluia! Isaac então chama esse poço de Reobote, que significa espaço amplo. E ele diz: "Agora o Senhor nos deu espaço e prosperaremos na terra." Depois de toda essa jornada, Isaac sobe para Berseba. E naquela mesma noite Deus aparece para ele de novo e diz: "Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, pois estou com você. Eu o abençoei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão." Que confirmação maravilhosa! Isaac então constrói um altar ali, invoca o nome do Senhor e arma sua tenda. Seus servos também começam a cavar um novo poço naquele lugar. E olha quem aparece de repente. O rei Abimeleque, junto com seu conselheiro e o chefe do seu exército. Isaac fica surpreso e pergunta: "Por que vocês vieram me ver, se foram hostis comigo e me expulsaram?" E a resposta deles é impressionante. Eles dizem: "Vimos claramente que o Senhor está com você." Eles reconheceram a mão de Deus na vida de Isaac. Eles propõem fazer um acordo de paz, um juramento para não fazerem mal um ao outro. Isaac aceita, prepara um banquete, e eles comem e bebem juntos. No dia seguinte fazem o juramento e se despedem em paz. E no mesmo dia, os servos de Isaac chegam com uma ótima notícia. Encontramos água. Eles tinham cavado um novo poço. Isaac chama esse poço de Seba, que significa juramento. E por isso a cidade se chama Berseba até hoje. O capítulo termina com uma nota um pouco triste sobre Esaú, o filho de Isaac, que aos 40 anos se casa com 2 mulheres hititas, o que trouxe grande amargura para Isaac e Rebeca.
Mas a lição principal de Gênesis 26 é poderosa. Isaac enfrentou fome, medo, inveja e conflitos, mas em cada passo ele escolheu obedecer a Deus e confiar em suas promessas. E Deus foi fiel, o protegeu, o fez prosperar e até fez seus inimigos reconhecerem que o Senhor estava com ele. Que essa história inspire a gente a confiar em Deus, mesmo quando as coisas parecem difíceis. Obrigado por assistirem. Se você gostou desse estudo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!